Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês para falar do grande amor de Deus, levar essa palavra que edifica, que transforma, né? Essa palavra que nos sustenta, nos fortalece. É uma grande alegria estar com você. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra estar aqui para falar da palavra de Deus, estar aqui para falar do grande amor de Deus. Que você possa ter tempo nessa tarde, né? Que você possa ter disponibilidade nessa tarde para ouvir esse recado de Deus para a sua vida. Eu sei que tem muita gente que assiste depois, muitas pessoas, várias pessoas que sempre acompanham depois, que sempre assistem depois. Que Deus possa abençoá-los também a todos aqueles que assistem depois. Um grande abraço para você e que Deus possa falar ao seu coração através desse recado, através dessa mensagem, amém? Bom, hoje nós estamos com o tema pelo sangue, né? Hoje, terça-feira, estamos com esse tema para entender e compreender a importância do sacrifício do Senhor Jesus para as nossas vidas, tá? Nós vamos entender um pouco do grande e perfeito sacrifício que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Que você possa estar e acompanhar conosco para entender e compreender essa mensagem, tá bom? Deixa eu só mudar a minha aqui um pouquinho. Amém. Eu vou só reconectar novamente aqui no Facebook, tá bom? Um abraço para você que acompanha aí pelo Instagram. A Márcia já está acompanhando, né? A Márcia que sempre está ligada conosco. E a gente vai só mudar um pouquinho aqui para nós mandarmos também essa mensagem pelo Facebook, tá? E você que quer acompanhar, você que quer entender, ouvir outras mensagens, é só você ir no nosso Facebook, na nossa fanpage, no IGTV. Tem várias ferramentas, né, que nós estamos utilizando para estar enviando essa mensagem. Então tem pelo YouTube, você que quer assistir pelo YouTube, você vai lá em V Moisés Marques, né, e acompanha pelo YouTube. E você que quer ir pela fanpage, é moisés.junio.395 pelo meu Facebook, tá? Você vai acompanhar todas as mensagens, são vários recados, mensagens da palavra do Senhor. E quando você tiver aí com um tempo disponível para ler a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada, você também pode ir lá na nossa fanpage, no nosso Facebook, pelo YouTube, para estar assistindo outras mensagens, outros recados de Deus para a sua vida e para a sua família, amém? Então que você possa estar acompanhando, e não só acompanhando, né? Também compartilhando, tá? Então sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, nós temos culto no Templo Sede. Hoje é culto de gratidão, né? Pela grande festa do Círculo de Oração. Estaremos lá para adorar o nome do Senhor. Vamos para a mensagem? Vamos para a palavra de Deus? Hoje o nosso tema é pelo sangue, né? E a gente vai entender e nós já vamos para a nossa mensagem, tá bom? Um abraço para você que acompanha a nossa programação, um abraço para você que sempre compartilha a nossa programação, tá bom? Então vamos lá? O texto que nós vamos utilizar está na carta aos Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 11 até o versículo 14, que diz o seguinte, a palavra de Deus: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Amém? É com essa leitura da carta aos Hebreus que a gente vai falar sobre o nosso tema, que é pelo sangue, a importância do sangue do Senhor Jesus para todo ser humano que entende o seu sacrifício, que reconhece o sacrifício
do Senhor Jesus. Quando nós fazemos essa leitura em Hebreus, nós precisamos primeiro entender alguns significados, algumas compreensões que o autor tinha daquela época, né? E nós vamos nos lembrar, e nós precisamos lembrar para entendermos esse texto, de algumas coisas básicas e fundamentais que havia no pensamento e na cabeça do autor aos Hebreus. Primeiro, que a religião é o acesso ao Deus. Religião significa religar, que é novamente religar o homem a Deus. Outro fundamento que nós precisamos entender é que nesse mundo, ele é um mundo pálido, cheio de sombras e cópias imperfeitas, para que além desse mundo nós vamos ver as coisas que são verdadeiras, a verdadeira realidade. Então nesse mundo é sempre a sombra, a palidez, né, de um mundo verdadeiro, e esse mundo verdadeiro é o mundo espiritual, aquilo que o Senhor Jesus prepara para cada um de nós, porque aqui na terra existia o tabernáculo terreno e ele era uma sombra, né, do tabernáculo verdadeiro, que é o tabernáculo celestial, tá? E a outra verdade, outro fundamento que você precisa entender é que não pode haver religião sem sacrifício. A pureza é algo trabalhoso, é algo dificultoso, é um sacrifício que deve ser feito para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, porque nós servimos a um Deus santo e Ele exige de nós essa santificação, essa pureza, né? Essas vestes brancas e resplandecentes para que nós possamos estar diante dele. Assim, de acordo com esses fundamentos que existiam na cabeça do autor aos Hebreus, a gente começa a entender e compreender o que ele quer dizer quando ele fala dos sacrifícios, quando ele fala do tabernáculo, e aí fica mais fácil da gente compreender. E aí o autor começa se referindo justamente a dois grandes sacrifícios que os judeus costumavam fazer na antiga aliança com Deus. Lá no período do sacrifício da expiação, no período expiatório, o sacrifício do bezerro, né, que era o primeiro sacrifício, que era o sacrifício do bezerro, que era feito para que o sumo sacerdote ele pudesse ser limpo, purificado dos seus pecados, né, para que aí sim ele pudesse fazer todo o ritual em prol da nação, em prol de todos. O segundo sacrifício que existia era o sacrifício do bode expiatório, que era um bode que era levado ao deserto, e quando ele era lançado ao deserto, ele levava o pecado de todas as pessoas, de todo o povo, de toda aquela nação. Mas o autor fala desses grandes sacrifícios que eram feitos no tabernáculo, no período antigo, no Antigo Testamento, mas quando ele fala desse antigo sacrifício, desse antigo ritual que existia, ele traz a verdadeira imagem, porque aquilo que era feito anteriormente era sombra daquilo que é verdadeiro. E aí o autor ele traz a imagem de Jesus Cristo como o verdadeiro, como o sacrifício verdadeiro, que era justamente que refletia a sombra daquilo que a nação de Israel fazia no passado, que fazia no tabernáculo móvel, no tabernáculo relatado no Antigo Testamento. Então, quando ele declara esses sacrifícios, ele traz a verdade, ele traz à tona aquilo que o Senhor Jesus fez, o sacrifício perfeito que o Senhor Jesus fez, que é muito maior e muito mais eficaz do que aquilo que era feito, do sacrifício que era feito no antigo tabernáculo. Somente o tabernáculo que não é feito por mãos humanas é capaz de levar o homem diante de Deus, é capaz de levar o homem à presença de Deus. E esse tabernáculo é, se não outro, o próprio corpo do Senhor Jesus, o seu sacrifício, o sacrifício perfeito, porque enquanto no Antigo Testamento, todo ano o sacerdote precisava fazer um novo sacrifício para a purificação do povo, para a purificação do sacerdote, para a purificação do povo, nós olhamos para Cristo e nós vemos o sacrifício perfeito, porque foi uma única vez, um único sacrifício que foi capaz de limpar toda a humanidade do pecado, que é capaz de purificar o homem de todo o pecado. Lá em 1 Pedro capítulo 3, o versículo 18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne,
mas vivificado pelo Espírito. Jesus, ao vir nessa terra, ele veio em um tabernáculo, ele veio em um corpo, ele veio em uma carne. Ao vir, ele trouxe Deus aos homens, mas também através de seu sacrifício ele levou os homens a Deus, colocou os homens novamente diante de Deus, como está lá em João 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê ao Pai. Ele veio para trazer a imagem de Deus diante dos homens, mas também para levar o homem diante de Deus. O sacrifício do antigo tabernáculo, ele colocava os homens na presença de Deus uma vez ao ano. Os pecados eram apresentados diante de Deus uma vez ao ano. Enquanto o sacrifício perfeito de Jesus Cristo abre o vivo e novo caminho até o Senhor, mas para toda a eternidade. E isso que é lindo, isso que é perfeito. Lá em Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela carne. Nós vamos ver que Cristo é o sacrifício perfeito. A morte do Senhor Jesus na cruz traz a verdade e a realidade, aquilo que a nação de Israel fazia no antigo tabernáculo. Só que lá todo ano precisava novamente haver um sacrifício. Mas o sacrifício perfeito do Senhor Jesus, o derramamento do seu sangue, foi e é capaz de purificar o homem de todo pecado. Uma única vez no seu sacrifício, uma única vez na sua morte na cruz, é capaz de novamente religar o homem a Deus. É capaz de levar novamente o homem a estar na presença de Deus, a estar na presença do seu Criador. O Senhor Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Ele era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que estava preparado para levar o homem diante de Deus desde a consumação dos séculos. Foi através dele e por ele que nós fomos redimidos. Lá em Hebreus 9,14, da qual nós lemos, lá no finalzinho diz: havendo efetuado uma eterna redenção. Bom, redenção significa o ato de comprar, o ato de buscar, de comprar, de pagar o preço para que você pudesse ter algo. Está baseado na compra de escravos, né? O Senhor vinha, pagava o preço pelaquele escravo e agora esse escravo estava livre. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele nos resgatou do domínio de Satanás e ele nos comprou para nos dar liberdade, para nos libertar do domínio do maligno. E agora o preço que ele pagou, a sua própria vida, o preço que ele pagou, o derramamento do seu sangue, foi capaz de nos dar liberdade. Foi capaz de nos tirar dos domínios do maligno e nos colocarmos agora na presença de Deus. Nós fomos resgatados, nós fomos redimidos. A redenção eterna foi proporcionada pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus. O sacrifício pelo sangue, pelo derramamento do seu sangue na cruz. E aqueles que acreditam nele podem receber essa redenção. Aqueles que confiam nele, confiam que o sacrifício do Senhor foi perfeito para nos redimir do pecado, para nos tirar dos domínios do maligno e nos dar liberdade. Esses que creem alcançam essa redenção. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isto porque o sacrifício do Senhor Jesus fez para nos dar uma vida em abundância. Deus nos fez idôneos, aptos e adequados para herdar o reino de Deus. Através desse derramamento do sangue, nós fazemos parte agora e nós somos co-herdeiros
da herança de Deus. Colossenses capítulo 1 e o versículo 12 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Não sei se você está compreendendo, mas que você possa compreender o tamanho do amor do Senhor Jesus por mim e por você. Porque o sacrifício dele na cruz é capaz de nos purificar, é capaz de pagar o preço para nos tirar do domínio de uma servidão do maligno e agora nos dar liberdade. E não só dar liberdade, mas fazer com que nós possamos ser herdeiros de algo que nós não merecíamos. Através desse sacrifício, ele não só nos compra com o derramamento do seu sangue, ele não só nos purifica de todo pecado, de toda imundície, de toda iniquidade, mas ele também nos faz participante a herdar o céu, a herdar algo que está preparado, que é do reino celestial, algo que estava disponível somente ao Senhor, ao nosso Deus que é santo, ao Senhor Jesus que é santo, a eles que são de eternidade a eternidade, eles que são seres celestiais, somente a Ele. Mas agora, com esse sacrifício, Ele nos garante, nos faz herdar também o reino dos céus, o reino de Deus. E é somente através desse sangue, é somente através do sangue do Senhor Jesus, que tem o valor suficiente para nos comprar. Somente Ele, somente o sangue. E é somente pelo sangue que nós temos essa redenção, que nós temos que nós somos redimidos, que nós somos purificados e justificados diante de Deus. Foi algo, um preço que foi pago, para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça. E nós estamos no tempo da graça, mas entenda, não foi de graça. Foi um alto preço, porque sem sangue não há remissão, como está escrito em Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue do Senhor Jesus foi o preço que foi pago, para que nós pudéssemos viver, nos mover e existir nele, e também sermos co-herdeiros do reino dos céus. Foi o sangue que foi derramado que nos dá a oportunidade de sermos alcançados pela graça. Mas como eu falei, não foi de graça. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20, diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. É pelo sangue, e somente pelo sangue, que nós somos comprados, resgatados, purificados, limpos e nos tornamos herdeiros desse reino dos céus. Que você possa entender a importância desse sangue, que você possa entender a importância desse sacrifício para a sua vida. Esse sacrifício foi precioso demais, foi um preço caro demais para que você pudesse ter liberdade, para que você pudesse ser tirado e ser comprado da servidão do maligno, das trevas, para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Que você possa compreender que a sua vida, ela foi pago um preço muito grande, para que você pudesse ser livre, para que você pudesse alcançar a liberdade e não viver escravizado. O Senhor Jesus, Ele pagou esse preço para que você pudesse ter vida e vida em abundância, e não viver na servidão do pecado, na servidão do maligno, nos domínios de Satanás. Para que você pudesse ser escravo, Ele já pagou um preço para você ser livre. Por que não servir? E por que não reconhecer
esse preço que foi pago. E por não reconhecer esse sacrifício que foi pago, porque, como nós lemos, foi um justo que pagou o preço pelos injustos. Foi Cristo, que é santo, que pagou o preço por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos estar nele, existir nele e nos mover nele. Deus é santo e pagou um preço para que você pudesse ser alcançado e ser liberto. Somente por esse sangue, esse derramamento desse sangue, é que nós temos vida em abundância, é que verdadeiramente nós somos livres. Você que ainda não reconheceu esse sacrifício de Cristo, você que ainda não confessou como Senhor e Salvador da sua vida, porque quando Ele pagou o preço, você foi comprado. Você saiu da servidão do maligno para agora servir a Cristo. Mas Ele não quer que nós somos servos. Ele diz para nós: não, vocês não são servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Vocês são amigos. Vocês são meus amigos, porque a vocês é revelado tudo quanto o Pai faz por amor de vós. Que você possa entender esse preço, que você possa reconhecer esse preço, e o mínimo que você pode fazer é servi-lo. O mínimo que você pode fazer é entregar a sua vida nas mãos dele, porque ele já te comprou por esse precioso sangue. Não foi de graça que você foi alcançado para a liberdade. Foi um preço que foi pago, e esse preço foi pelo sangue. Amém? É essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para o teu coração nessa tarde. Que você possa reconhecer esse sacrifício, que você possa reconhecer esse preço que foi pago. Mas antes de finalizar, eu gostaria de orar com você e orar por você. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, nós estamos nessa tarde agradecidos pela Tua santa palavra. Senhor, obrigado por essa palavra, que abre o nosso entendimento, que abre a nossa compreensão, Senhor Deus, para entendermos o sacrifício que foi pago, do derramamento do sangue do Senhor Jesus naquela cruz. Alguém que era santo, justo, e a palavra diz que na sua boca nunca se ouve engano, nunca transgrediu uma lei, mas que pelo projeto da redenção ele se entregou naquela cruz por amor a mim, por amor a cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa palavra. Espírito Santo, abre o entendimento dos teus filhos para entender que o sacrifício foi caro demais, foi um preço alto demais que foi pago na cruz, para que nós pudéssemos ter liberdade, para que nós pudéssemos novamente ter a oportunidade de estarmos diante de Cristo, para que nós novamente pudéssemos ser religados a Deus, pudéssemos entrar com ousadia na presença de Deus. Senhor, aqueles que não reconhecem esse preço, aqueles que não reconhecem esse sacrifício, que o Senhor possa libertar, Senhor Deus, o pensamento, que o Senhor possa libertá-los, abrir o entendimento para compreender essa palavra que é verdadeira, essa palavra que é justa e fiel para conosco. Que o Senhor possa dar um novo entendimento, que as pessoas possam reconhecer o sacrifício e se colocar diante do Senhor e entregar as vidas e famílias nas Tuas mãos. Que o Senhor possa ajudá-los a tomar essa decisão, Senhor. Que o Senhor possa fortalecê-los para tomar essa decisão, Senhor, e serem libertos dos pensamentos de domínios mundanos, malignos e do pecado. Senhor, te agradecemos por essa palavra, porque eu creio que através dessa palavra, vidas são salvas. Através dessa palavra, vidas são libertas para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que você possa reconhecer o sacrifício que foi feito pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, para que você pudesse ser livre, para que você pudesse ter liberdade
e não viver mais sobre o domínio de Satanás, sobre o domínio do pecado, o domínio do maligno. Que você possa entender isso. Foi um preço alto demais que foi pago. Era alguém que não merecia estar na cruz, mas foi para a cruz por amor a você, por amor a mim. Foi alguém que pagou o preço para que nós não pudéssemos mais viver sobre o domínio do pecado. Quando eu falo viver sobre o domínio do pecado, é fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Porque quando você faz aquilo que desagrada a Deus, a palavra diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Que você possa ser livre. O Senhor morreu para que nós pudéssemos ter liberdade nele. Vivermos nele, nos movermos e existirmos nele. Deus tem um projeto lindo para a sua vida. Deus tem um projeto lindo para a sua família, que não é viver do jeito que você está vivendo. Só Ele tem planos perfeitos para nós, que você possa entender isso. Tem pessoas que acham que se tornar evangélico, se tornar cristão, está aprisionado. Agora eu vou ser preso porque eu não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Entenda, coloque isso na sua cabeça. Quando você aceita o Senhor Jesus, você é liberto da escravidão, das ideologias mundanas, pecaminosas. Você é liberto. Quando você o aceita, você está livre e não aprisionado. Aprisionado você está agora, porque você não consegue se desvencilhar do pecado. Aprisionado você está agora, que diz que nunca mais vai beber e continua bebendo. Aprisionado você está agora, que diz que nunca mais vai sair ficando com um e com o outro, e quando você olha já está ficando com um e com o outro. Aprisionado você está agora, que diz que tem domínio sobre os entorpecentes, sobre o uso de drogas, e diz que para quando quiser, e quando você olha você está novamente lá usando drogas. Aprisionado você está agora. Com Cristo não. Com Cristo nós temos liberdade para viver a sua perfeita e agradável vontade para a nossa vida. É isso que eu quero que você entenda. Amém? Fique com Deus. Amanhã nós estamos novamente aqui com mais programa Intimidade com Deus. Amanhã nós estamos novamente aqui para entender um pouco mais dos projetos e planos de Deus para a nossa vida, para que a cada dia nós possamos aumentar esse relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar com você. É você que se afasta dele. Mas que se você buscar o caminho certo, o caminho correto, esse caminho vai te levar diante de Deus e você vai ouvir dele os planos e projetos que ele tem para você, que são muito maiores do que o seu, muito mais perfeitos do que o seu. O que você precisa para a sua vida e para a sua família é justamente reconhecer esse sacrifício do Senhor Jesus, para que você possa estar diante de Deus. Sem esse sacrifício, nós não alcançamos o céu. Entenda isso, tá bom? Fica com Deus, tenha uma tarde abençoada. Deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando pelo meu Instagram. Um abraço para Márcia Bretas, Prominas, Adriana Ferreira, Valdete, a Maiana Lima Lopes, que Deus abençoe você e toda a sua família, né, que passou por um momento de dificuldade, eu sempre vejo lá no seu Face, mas que agora estão curados, né, que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? A Nájila Vieira, a Aline Câmara, um abraço para todos vocês, tá bom? Deixa eu mandar um abraço para a galera que está aqui pelo Face, um abraço, Pastor Deusivaldo, deixa eu ver quem mais aqui, Anastácia Lima, a paz do Senhor, Sandro Sobrinho, o meu amigo Fábio, né? Que Deus abençoe grandemente aí, o meu amigo Fabinho. Um beijo para minha mãe. Deixa eu ver quem mais está acompanhando. São esses que estão acompanhando aqui. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, tá bom? Amanhã nós estamos novamente aqui e eu espero você amanhã ao meio-dia acompanhando mais uma mensagem, mais um recado de Deus para a sua vida. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.